alimenta teu espírito para conquistar a paz. Este é o tema do programa de hoje. Vamos conversar com Danilo Arruda da Luz, segundo vice-presidente da Federação Espírita do Paraná. Mas antes vamos ver o Momento Espírita. Hoje são dias decisivos para todos. Somos testados diante das convulsões que acontecem no planeta, tanto materiais quanto sociais, morais. Enfim, nossos comportamentos demonstrarão o quanto estamos amadurecidos para compreender a vontade do Pai, que é perfeita e justa. Jesus, o grande Mestre, veio até nós para nos oferecer orientação segura para entendermos a Deus, sua vontade e nossos objetivos perante Ele e suas leis. Utilizou-se em muitas ocasiões das metáforas, das parábolas, para nos ensinar como deveríamos agir para passar por esses momentos atendendo à vontade de Deus, encontrando a felicidade plena. Depois do Momento Espírita, vamos conversar com Danilo Arruda da Luz sobre a conquista da paz. É natural neste mundo, com suas necessidades e peculiaridades, que as preocupações com o nosso entorno consumam boa parte de nossas energias. São os compromissos financeiros a serem pagos, as atividades profissionais a realizar, a educação própria e a dos filhos a se construir. Enfim, são muitos e dos mais variados os compromissos com o dia a dia do mundo. Somados a esses, os que efetivamente fazem nosso compromisso para conosco mesmo. Assumimos outros que são trazidos pelo barco da ilusão e consentimos seu atracar nas praias de nossas vidas. Assim, permitimos-nos ocupar o tempo na luta em glória contra os anos, na ilusão do não envelhecimento, esquecidos de que cuidar do corpo se faz necessário, sendo supérfluos os exageros. Na busca do bem-estar físico, do salário que nos permita a vida confortável, deixamos-nos levar pelo exagero da ganância, pelo excesso da cobiça, usando as horas para amealhar, juntar moedas, ter fortunas. E quando percebemos, toda a nossa vida está voltada para as coisas puramente materiais. Vivemos todas as horas de nossos dias para o mundo exterior, e só para ele. Deixamos-nos lentamente esquecer da alma que somos, do espírito que habita um corpo, e passamos a viver como se fôssemos um corpo somente, sem alma. Como decorrência desse comportamento, as aflições da alma surgem avassaladoras. Descuidada e quase sempre esquecida, ela adoece por abandono e descaso, logo surgindo as aflições como consequência. E rompem assim as distonias mentais, a depressão, a melancolia profunda, o desinteresse pela vida. Muitos afirmam que isso tudo surge do nada, de repente, sem causa externa ou aparente que possa ser identificada. Porém, as aflições que nos tomam a alma são apenas o resultado do longo período de descuido a que nos entregamos. Carentes de valores e estruturas nobres para enfrentar os desafios do mundo moderno, aturdimos-nos e nos afligimos. Como os momentos de reflexão, meditação, autoanálise não se fazem presentes, e ainda o comportamento generoso de solidariedade e gratidão à vida não se tornou hábito, a alma ressequida do investimento no amor facilmente se perturba. Desse modo, se a alma se apresenta aflita, é porque clama mudanças em suas paragens íntimas. Se a mente, reflexo da alma,
perturba-se, é porque carece do investimento inadiável de valores nobres. Portanto, antecipar-se aos momentos de desassossego, buscando evitá-los através das atitudes nobres, do bom pensamento e da autoanálise, é atitude de sabedoria e maturidade perante a vida. Vimos a mensagem Aflições da Alma, que está no CD Momento Espírita, número 28, lançado recentemente pela Federação Espírita do Paraná. Agora vamos conversar com Danilo Arruda da Luz, primeiro vice-presidente da Federação Espírita do Paraná. Olá, Danilo, é uma alegria muito grande ter a sua participação no programa hoje. Nós estamos vivendo momentos de crise que são decisivos para todos nós. E Jesus nos ofereceu orientações seguras, mostrando-nos a melhor maneira de agir nas mais diversas situações. Como nós estamos agindo diante dessa crise pela qual passamos, principalmente a crise moral? As orientações do Mestre estão sendo atendidas por nós? Olá, Ivone, a alegria é nossa. Olá, os telespectadores, estamos aqui novamente no programa. É indiscutível que, a partir de Jesus, das suas orientações, do seu tempo entre nós, muito nós já crescemos, aprendemos, muitas coisas já mudamos. É fácil perceber comparando ao tempo do Cristo, como nós convivíamos, como as leis eram aplicadas e nos dias de hoje. Então muita coisa mudou com certeza. Mas infelizmente ainda há muito por se fazer e nós insistimos, persistimos em manter através da nossa vontade muitos equívocos que vêm lá do passado. As crises se estabelecem, como você falou, por se tornarem necessidades neste momento, necessidades educativas para cada um de nós. Era claro, seria óbvio que não precisaríamos estar passando por isso se nós estivéssemos atendendo em vários aspectos, estivéssemos crescendo como era esperado. Você falou em crise nesse momento, principalmente crise moral. Nós aqui, o povo brasileiro, a gente escuta tanto se falar nas decepções, na tristeza em observarmos o que tem acontecido com os nossos governantes, as pessoas que estão à frente no comando do nosso país. Se fala muito em honestidade, diria também em uma crise de atitudes, porque a crise vem daquele que promove o erro, a gente fala da honestidade daqueles que estão lá, mas também há uma crise da nossa parte a partir da forma como nos comportamos diante disso. Então, nós temos que dizer que falta muito ainda para cada um de nós entender e principalmente aplicar o que o Cristo espera de nós, a mensagem do Cristo. E ele foi muito claro ao tempo dele, nas suas orientações, que as nossas atitudes, a nossa proposta, o nosso desejo, a nossa vontade, ditaria o nosso futuro, né? Então nós colheríamos aquilo que plantássemos. E ele também observou, tem uma passagem que chama atenção em Marcos, capítulo 6, versículo 31, em que ele diz assim, que muitos vinham e iam, mas não tinham tempo nem para comer. Se nós observarmos os dias de hoje, nós estamos passando por algo muito semelhante, né? Nós estamos passando pela vida, realizando, fazendo tantas coisas e não estamos observando um tempo para esse alimento, este comer ao qual o Cristo se refere, que diz do nosso espírito. Nós estamos muito preocupados com as coisas que estão acontecendo,
na dimensão material, nós estamos preocupados com o que acontece com as nossas vidas. Essas crises têm muita relação com a vontade de conquista de poder, de conquista material, e nós nos envolvemos de tal maneira com isso que a gente esquece de alimentar o espírito, de tirar aquele tempo para refletirmos, meditarmos, para orarmos, para entrarmos em contato com essas potências do plano espiritual, que são os enviados do Cristo e o próprio Cristo e Deus, nosso Pai. Então, nesses momentos que vivemos de crise, eu diria que, apesar de já termos crescido muito, nós precisamos parar, observar melhor a orientação do Cristo, o ensino do Cristo, buscar no Evangelho do Cristo, compreender qual é a vontade do Pai, qual é o caminho que Ele espera que cada um de nós sigamos e façamos mudanças urgentes, porque se as crises estão presentes, é como elemento educativo. Não precisava no passado, precisa agora, mas se nós persistirmos no nosso erro, qual será o próximo elemento educativo que nós receberemos? Né? Realmente o homem hoje vive uma crise comportamental, né? Onde o seu tempo é direcionado mais para as atividades de ordem material, deixando a questão espiritual de lado. O que seria, Danilo, esse alimento espiritual, que foi a este alimento que Jesus se referiu, não é? E como o homem faria para saciar essa fome do espírito? Vejamos, Ivone, você fez uma referência interessante, né? Aos dias de hoje, nós nos pegamos envolvidos com as coisas, em realizar as coisas, o aspecto material muito presente nas nossas vidas, resolver isso, solucionar aquilo. E quanto mais a gente soluciona, parece que mais situações surgem, ou coisas boas, ou problemas, normalmente mais os problemas surgem, a gente tem que resolver. E a gente ouve muito aquela fala assim, parece que o dia encurtou, diminuiu o tempo, nós precisamos de mais horas no dia, ou o tempo está passando mais rápido. Que é um equívoco, o tempo está passando como sempre passou, o dia tem as mesmas 24 horas que sempre teve no passado. Mas a gente se deixa levar por este lado da solução das coisas da matéria, as quais é o que nós mais damos importância em nossas vidas atualmente, e nos esquecemos daquilo que é importante para o espírito. A gente quer crescer na dimensão material, na vida física. A gente quer melhorar, conquistar. Isso é algo natural, é da natureza humana, esse desejo de crescer, de melhorar, de usar a sua vontade em benefício do seu crescimento. O que nos difere dos animais, dos reinos inferiores ao reino nominal. É o diferencial. Inclusive atende a uma lei natural, que é a lei do progresso, né? Exatamente. Né? Nós trabalhamos para realizar isso, conquistamos progresso. As duas coisas estão unidas. Então, neste processo de fazer isso daí, a gente vai esquecendo das coisas relativas ao espírito, ou este alimento. Que, em realidade, alimentar o espírito é nós entendermos-nos como espíritos, entender o que somos capazes de fazer, quais as potencialidades que nós temos, compreender a vontade do Pai, o desejo que Ele tem em após ter nos criados, nós entendemos todos como irmãos e aprendemos a nos relacionar como irmãos espirituais que somos por criação, e para isso fazemos conquistas no desenvolvimento dessas nossas potencialidades, aprendemos a trabalhar os nossos sentimentos, a nossa vontade, os pensamentos que temos em prol da melhoria desta convivência entre nós. E a gente, para fazer isso daí, precisa pensar no espírito. O que é o espírito, como ele deve se manifestar com os outros, com a vida, compreender o sentido da vida. Então, este
alimentar o espírito significa nós trabalharmos aquilo que desenvolve o espírito no campo geral de inteligência, no campo de moralidade, né? E nós temos várias ferramentas no nosso dia a dia. Como fazer isso? Nós temos várias ferramentas apropriadas. Uma delas é o nosso processo de meditação, de reflexão das coisas que estão ao nosso redor, a avaliação dos valores que deveremos usar em nossas vidas para esse processo de convivência. A oração é outra ferramenta importantíssima nesse processo. Orar, colocar-se em posição, em condições do contato com essa dimensão espiritual. Hoje estamos aqui na dimensão material, mas nós somos, em termos de população dos espíritos criados por Deus, a parte menor. A parte maior se encontra na dimensão espiritual. E há uma relação estreita, direta, entre essa dimensão espiritual e a dimensão material. São os nossos irmãos, são espíritos que agora, na dimensão material, se relacionam conosco. Há uma influenciação, há uma intervenção entre esses dois planos. Então, alimentar o espírito, nós entendemos tudo isso e nos colocarmos nessa relação, buscando na nossa mudança, na nossa transformação, nesse processo de burilamento do espírito, desenvolver os valores que darão a este espírito cada vez mais melhores condições dessa relação, cada vez mais compreender a sua razão de existir, a sua essência e aquilo que Deus espera de cada um de nós, seus filhos. E a religião, ou melhor, as religiões, tem papel importante nesse sentido? E o espiritismo, ele tem algum diferencial nessa tarefa? Quando a gente fala que há as duas dimensões, que estamos, espíritos que somos, alguns em uma, na física, encarnados, que é a nossa condição atual, e há aqueles que estão na dimensão espiritual, que existe Deus, força criadora de tudo que há no universo, que existem os espíritos que atuam, que nos influenciam, existe nós influenciando nos espíritos também. Quando a gente fala sobre isso, deve ficar bem claro o nosso entendimento que esta relação existe, está presente e deve ser compreendida por cada um de nós. Ela tem um sentido, ela tem um objetivo. Tem a forma correta, coerente, adequada para que a gente navegue nesta relação entre os espíritos nas duas dimensões. As religiões têm um papel muito importante neste processo. Elas, primeiro, nos auxiliam a compreendermos, ou pelo menos devem fazer esse papel, têm esse papel, de auxiliar-nos a compreender quem somos, Deus, a nossa relação com Deus, a vontade de Deus para conosco, seus filhos, suas criaturas, né? Nos aproximar de Deus, auxilia-nos a desenvolver esse sentimento de religiosidade, de respeito a Deus, ao Supremo Criador, a ter fé. Que é tão importante, né? A conhecer o Pai e tudo aquilo que o Pai oferece a cada um de nós. O Pai amoroso, o Pai justo, bom, misericordioso. As religiões têm este grande papel de estimular isso dentro de nós, porque no processo de crescimento, de evolução do espírito, essa relação com Deus, com a divindade, com as potencialidades do mundo espiritual, ela é o único caminho que permite a nós chegarmos ao objetivo. Então, nesse sentido, as religiões têm um grande papel. Mas quando elas conseguem oferecer a cada um de nós o entendimento desta relação e da existência das duas dimensões, da dimensão espiritual principalmente, porque é a nossa pátria de origem. Aqui no mundo físico nós reencarnamos, desencarnamos, retornamos ao mundo espiritual. Retornamos outras vezes, mas quando retornamos ao mundo espiritual, há uma continuidade do nosso, especificamente do nosso processo de criatura criada por Deus e que chegará à condição na eternidade de espírito puro e perfeito,
Lá é a nossa pátria verdadeira, a pátria espiritual. Aqui, o mundo físico é a dimensão em que a gente vai fazer alguns mergulhos no processo de aprendizado para que possamos um dia estarmos lá na condição melhor no mundo espiritual, vivenciando esse contato com Deus, com as divindades. O Espiritismo tem um grande diferencial, eu posso dizer, quando ele nos oferece de forma tão clara, tão objetiva e tão lógica a argumentação que nos apresenta, nos coloca diante da imortalidade do espírito, da existência da dimensão espiritual e principalmente nos apresenta a ciência do espírito, a ciência que rege essa relação no mundo espiritual, a ciência que nos explica essa relação do mundo físico com a dimensão espiritual. Esse é o diferencial que ele tem para as outras religiões. A paz é uma conquista que exigirá mais do espírito do que do corpo, porque ela está no campo do espírito, não é, Danilo? Exatamente. Depois, nessa situação que eu apresentei agora, as pessoas imaginam assim, paz como sendo o atendimento das suas necessidades atuais, e ele pensa sempre nos aspectos das necessidades físicas. Lógico, a gente não pode generalizar, mas há muitos que pensam dessa maneira. E ele compreende que ele está em paz quando ele atende essas necessidades. Mas vai chegando um momento em que, mesmo com as necessidades atendidas, a dúvida e a expectativa do que virá depois lhe vão tirar essa condição de paz, que significa mais estar tranquilo, sereno, estar enxergando a beleza das coisas, estar se sentindo feliz. Ele vai perdendo isso. E ele vai entrando naquela situação de dúvida, de expectativa, de medo, o que eu vou encontrar. A paz verdadeira, ela, por nós, tem que ser entendido como a condição em que, diante de tudo que possa vir a acontecer, eu me mantenho nessa situação. Sereno diante das dificuldades. Eu me entendo equilibrado emocionalmente, psicologicamente, diante dos problemas que surgem, que são naturais na nossa condição ainda de inferioridade, necessitando reencarnar em mundos físicos, nós enfrentamos essa situação. Então estará em paz aquele que, passando por tudo isso, se sinta bem, se sinta feliz. Isso quer dizer o quê? Que a paz está relacionada com esta construção de um espírito sereno e tranquilo, mas em relação a o que é da sua natureza espiritual. Então, estar em paz é compreender-se imortal, é compreender as dificuldades que existem na sua vida, é compreender-se com os seus vícios, com as suas paixões, mas entendendo isso e fazendo um esforço de mudança, de transformação, de melhoria. Estar em paz é alimentar o espírito com os valores que lhe colocarão no caminho adequado, em sintonia com a espiritualidade, com Deus, com as orientações de Jesus. E aconteça o que acontecer na vida, as dificuldades surgindo ou não, mas quando elas surgirem, ele ser capaz de observar nelas o real peso, o real valor, dar a ela o verdadeiro significado, sofrer aquilo que for necessário sofrer, mas jamais perdendo esperança, tendo confiança em si próprio e tendo sempre o entendimento que Deus está presente em nossas vidas, jamais nos abandona, que a sua misericórdia nos atenderá sempre, e no dia que retornarmos à pátria espiritual, saberemos como adentrar ao mundo espiritual, saberemos o que nos espera e estaremos nos preparando para esse momento. Danilo, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos que estiveram conosco. Esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.